Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá conversar um pouquinho hoje. Estou grávida e não estou feliz. Jesus, o que está acontecendo comigo? É sobre esse tema que vamos conversar hoje. Vamos ouvir um pouquinho de música. E você que está chegando, eu peço que você confirme aí como tá o som, como tá a imagem, tá bacana, não tá? Seja bem-vinda, Grazi. E vamos mandar uns aviãozinhos aqui, porque assim, hoje nós temos um papo bem interessante, bem legal, que eu tô assim, ó, tenho certeza, aí você vai dizer, Alda, certeza que é ousadia, isso mesmo, tenho certeza que vai te impactar de alguma forma essa live. Inclusive, eu assim, antes de mandar os aviãozinhos aqui, vou parar para te dizer, traz caneta e papel na mão, porque vai trazer impacto positivo em tua vida essa live de hoje. Mas para isso, ouve a música e vamos mandar aviãozinho. Vou mandar aqui aviãozinho. Minha voz tá de locutora. Eu saí do plantão hoje, aí acabei não, né? Acordei tem uns 20 minutos, meia hora, e aí a voz fica desse jeito mesmo. E você tá falando comigo de onde? Falando não, né? Mas você pode falar mandando sua mensagem. Você tá me ouvindo, me assistindo de onde? Eu agora tô aqui em Sergipe. Vamos lá, vamos mandar aviões aqui e já vamos começar. Estou grávida e não tô feliz. Ah, eu tô estranha, eu tô grávida, mas sabe o que acontece? Eu tenho horas que tô chorosa, tem horas que eu tô triste, tem horas que parece que o mundo vai acabar. Eu tô uma verdadeira montanha-russa. O que eu faço? Me ajude. É isso que eu tô fazendo hoje. Eu vou te ajudar a dar nomes aos seus sentimentos. Vou te ajudar a você ficar com o coração tranquilo e leve. Que essa é a nossa missão aqui, que você tenha leveza. Vou esperar só mais 2 minutinhos e a gente já vai começar. Enquanto isso, vamos ouvir música e mandar avião. E você que for chegando aí, vai dizendo também, você é mãe de primeira viagem, eu te chamei agora mãe de primeira viagem de MPV, ou seja, mãe de primeira viagem. Se você for uma MPV, uma mãe de primeira viagem, bota aí, eu sou MPV. Mas se você é uma MVV, uma mulher uma mãe de múltiplas viagens, de várias viagens, bota aí, eu sou MVV, Alda. Só pra gente tá aí já sintonizando a nossa conversa. Então é isso aí. Baixei aqui a música pra gente tá conversando. Então seja bem-vindo a você a mais uma live que primeiro passo assim, eu queria combinar algumas coisas com você pra gente prosseguir nessa live de hoje. Porque eu não tenho muito hábito de pedir para você pegar caneta, papel, deixe sua dúvida e anote também as perguntas que eu vou te fazendo e as reflexões que você vai ter. Por que isso, Alda? Porque são essas reflexões, são essas perguntas que vai fazer com que você clareie, vai fazer com que fique nítido, fique leve a sua gravidez. Combinado? Posso combinar contigo? Então bate aqui, ó, que estamos combinados. E para isso, por que a gente resolveu falar desse tema hoje? A gente pensou assim, quando eu falar gente, porque eu tô aqui falando, só que não é somente eu que pensa, não é somente eu que tá aqui no negócio da consultoria de amamentação e do consultório do saber. A gente tem outras pessoas que pensam e que me auxiliam nessa jornada. Então, assim, parêntese, fecha parêntese.
E aí a gente batendo um papo, conversando, de acordo também com as dúvidas de vocês, a gente pensou, olha, vamos conversar um pouquinho sobre, olha, estou grávida e não estou feliz. Esse diálogo, essa frase, ela tá direcionada em 2 pontos específicos, que a gente vai se atrelar agora. Ponto 1. Quando você descobre que tá grávida. Eu tô... Aí esse ponto 1 já tem 2 relações. Tô grávida e... Seja bem-vinda, Ana Lu! Estou grávida e estou triste. Aí, dois pontos. Primeiro, essa sua gravidez foi planejada? Se foi planejada, seja bem-vinda, Raquel. Se foi planejada, o que acontece? Você tendencia inicialmente a ter um tipo de sentimento, de alegria, de euforia, de entusiasmo, de querer contar para todo mundo. Seja bem-vinda, filha amada, te amo tanto. Minha filha entrou, gente. Saudades. Mamãe fica assim, ó, chorosa. Tu sabe que eu sou chorosa, né? Me desconcentrei aqui quando vi a filha. Viu como são as mães? Nós mães somos assim. A gente fica sensível. Viu que eu acabei de ficar agora emocionada porque minha filha entrou na live? Isso acontece também com você. Isso aqui é uma representação real do que acontece com você aí, sabendo que tá grávida. Então assim, você fica feliz, você fica chorosa, você fica empolgada, você quer contar pro planeta inteiro que eu estou grávida, gente. Isso agora, certo? Nesse momento. Só que aí, quando é 2 dias, uma semana depois, você tá... Ai, eu tô triste, tô chorando. Não aquele choro que eu te falei antes de alegria, mas um choro de tristeza, uma angústia no coração que não dá nome, uma ansiedade. Aí você põe a mão na barriga e não sente nada, diz, não, será que esse exame tá certo mesmo? Eu não tô sentindo nada de diferente, parece que tá estranho. Então, você fica nessa, é como se fosse uma montanha russa. Uma hora você tá ótima, com sua dopamina lá em cima, e outra hora você tá bem deprê mesmo, bem ansiosa, bem tristonha. E isso faz parte do processo de amamentação. Isso é o primeiro ponto que eu quero que você anote. Só contei com 3 meses. Você me disse, Ana Lu, isso mesmo. Só contou com 3 meses. É bom contar com 3 meses, porque essa parte já meio que já pulou, não é verdade? E aí o que acontece? Isso pode acontecer até no primeiro trimestre. Porque no primeiro trimestre, o que é o primeiro trimestre, Alva? São aqueles primeiros 3 meses que você está grávida. Nesse primeiro trimestre você vai sentir isso que eu já te falei, que eu não vou repetir agora novamente. Mas também você pode começar a ter enjoo, é aí agora que você começa a ter enjoo. E você começa a ficar sonolento. É uma sonolência que parece que o sono do planeta inteiro quer vir para você. Já aconteceu isso com vocês? Ah, é uma sonolência, você dorme, parece que quanto mais dorme, mais dá vontade de dormir. E isso é fisiológico. Por que que a gente quer falar desse tema hoje? Porque a maioria desses sinais e sintomas que a gente está falando aqui agora, que eu estou falando contigo, são fisiológicos. É questão do corpo tá fazendo essa transição, ou seja, a passagem de eu, Alda, de você grávida, mulher, para passagem de mulher grávida. E isso faz com que os seus hormônios fiquem alterados. E esses hormônios fazendo essa alteração, e muitas vezes ele aumenta 100 vezes, 150 vezes. Um exemplo, o estrogênio, ele aumenta 150 vezes o valor normal ou antes da gravidez. Deixa eu ver aqui.
Tive uma gestação especial de depressão com 6 meses de gestação. Era muita angústia, muito medo. Não tive sono, só uma fome fora do normal. Imagina, Ana Lu, é isso mesmo. Tem pessoas que sentem bem isso, uma fome fora do normal. Parece que se comer a comida do planeta inteiro não sacia a fome. E isso, o que acontece? Essa questão específica da fome aí tem a ver com outro ponto que não é tão fisiológico. Essa parte da fome tem mais a ver com a questão emocional. E aí foi ótimo que a Ana Lu contou o que aconteceu com ela e que eu vou trazer esse gancho para nossa live. O que acontece? Você viu que eu disse que ficar chorosa, triste, ficar nessa montanha russa, isso é fisiológico, isso é por causa dos hormônios do seu corpo que está se readaptando a essa nova realidade. Ponto. Já a fome, aí ela tem mais a ver com a questão. Seja bem-vinda, Lima. Tem mais a ver com o emocional. E aí, Alda, você dizer, ai, Alda, sério que você vai falar de emocional? Vou falar da emoção. E aí eu quero que você anote, permissão aí pra você, te pedir que você anote aí com carinho, ó, um coração grande aí nessa anotação. Ponto. As minhas emoções enquanto mãe importam para mim e para o bebê. Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido isso pra você? A minha fome e as minhas emoções, o que eu sinto, não só tem a ver comigo, mas tem a ver com o bebê. Primeiro ponto. Segundo, você já parou pra pensar que a sua percepção de gravidez e de ser mãe influencia nisso? Alda, me explica melhor. Vou te explicar. Um exemplo. Se isso fizer sentido pra você, você me diz aí, Ana Lu, certo? Se tu quiser entrar aqui na live, a gente conversa também. Tu me diz que eu te chamo. Não sei se tu tá aí na confeitaria, como é que tá. Impliquei com meu marido por período de 3 meses. Já te digo também. Não, a Ana Lu, se eu tivesse combinado com ela, ela não tava só dando os ganchos aí da live. Não sabia a fome emocional. E aí voltamos à fome. E aí o que acontece? A fome normalmente é alguma emoção reprimida. Essa emoção ela pode ser exposta através do alimento. Outro ponto da alimentação é que a alimentação, existe vários estudos científicos que diz que a mulher ela tem desejos de comer coisas bem, às vezes, esquisitas, esotéricas, para dizer o nome mais bonito. Eu chamo de esquisito mesmo. Esquisito, estranho, umas combinações que não tem nada a ver, que inclusive depois, se ela passa por aquele processo, ela diz, como fui capaz de comer isso? É emocional, para chamar a atenção do outro, para ela mostrar para as pessoas ao redor, principalmente que ela está inserida, que ela está ali no contexto familiar, de marido, de família, de amigos, para dizer para ela, olha, eu estou grávida. Tá vendo como eu tô tendo desejos e vontades de comer coisas diferentes? Então, isso é um ponto. Isso não sou eu quem diz. Os estudos dizem que a mulher, inconscientemente, ela faz isso. E a questão da fome. Provavelmente a fome é algo relacionado com o que você precisa resolver de demanda que tá te tirando o teu foco. Vou esclarecer, vou dar um exemplo. Eu estava grávida. Eu estou grávida e o que acontece? Foi uma gravidez planejada. Eu tenho um marido que me apoia. Eu tenho uma estrutura toda por trás disso, já pré-organizada para o recebimento dessa gravidez. Só que eu tenho
inconscientemente. Quando eu digo inconscientemente, é que eu não tenho consciência disso. Eu não tenho, isso não é intencional. Eu não tenho a percepção desse sentimento e dessa ação. É como se fosse involuntário. Sabe assim, que você faz algo que não sabe por que tá fazendo? E aí o que acontece? Você vai, e isso tem a ver com algo lá. E aí agora eu vou te falar para você anotar isso também. O que a maternidade representa para você? Quando você pensa em ser mãe, o que te arremete? Aí a gente vai fazer um exercício nessa live. Nesse momento, eu vou falar mais baixinho. E se você puder, você faz isso agora. Se não puder, você faz depois. Que é o seguinte, você vai sentar em uma posição bem confortável, assim como eu tô agora. Aí você vai apoiar seus pés. E aí você vai fechar os olhos. Vai respirar profundamente 3 vezes. Puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca 3 vezes. E vai responder a tal pergunta com o olho fechado. Depois que você responder isso com o olho fechado, você vai registrar essa resposta. O seguinte, o que a maternidade representa para mim? Aí você vai responder, o que a maternidade representa para você? Representa um momento de felicidade, de alegria, um momento que te arremete a você? Aí, outra pergunta. Isso aí são só perguntas para você refletir e responder, que é importante. Segundo passo. Quando você era criança, que você brincava lá de boneca, como era que você cuidava dessa boneca? Isso também pode ter a ver com a fome. Porque são esses sentimentos que eles meio que têm um turbilhão, uma movimentação inconsciente que você traz em forma de algo que está desregulado, porque se você está comendo muito, está desregulado, não é o que seu organismo necessita. Você está comendo além do que necessita para a sua manutenção e para o seu bebê. Então, a gente pode chamar isso de desregulado. Faz sentido pra você? Faz sentido pra você? E então a gente vai fazer outra pergunta. É só perguntas que se você parar, levar a sério e fizer isso pra você, faz a diferença em tua vida. E inclusive, eu quero que você me diga qual foi a mudança que aconteceu após você fazer esse exercício. Inclusive, é um exercício que você pode repetir. Você pode repetir. E aí a gente vai para outra pergunta. Eu te perguntei, quando você lembra e pensa em maternidade, o que vem à tua mente? Qual é a ideia de mãe que você tem? Sua mãe, a sua mãe, como foi que ela cuidou de você? Ela foi uma mãe atenta, foi uma mãe cuidadosa, uma mãe que te supriu não só das necessidades de segurança, de amor, mas também de orientação, de carinho, de parceria, de cuidado, de vínculo afetivo real? Ou foi uma mãe mais displicente? A gente não tá aqui para condenar ninguém. Outro parêntese. Sabe o que acontece? Às vezes, você tá se comparando inconscientemente com o papel que sua mãe exerceu sobre você. Você pode estar inconscientemente se comparando com a sua tia. Como ela desempenha o papel de mãe na vida dela, da sua irmã. E isso é normal, porque nós espelhamos, nós trazemos a realidade que o outro viveu para uma experiência nossa, que a gente ainda está passando, para que a gente espelhe, para que a gente tenha parâmetro, aquilo sirva como base para o que a gente vai viver. Só que eu quero ir de contra tudo isso que você pensa. Você é única. Você
Sua gravidez não tem nada a ver com a gravidez de qualquer outra pessoa. Inclusive, se você é mãe de múltiplas, de várias vezes, que a gente está chamando de MVV, o que acontece? A sua gravidez, ela vai ser única do mesmo jeito. Ela não vai ser igual. E aí, eu abro parêntese pra eu te contar algo que aconteceu esse plantão. Algo que aconteceu esse plantão. Eu conversei tava conversando na madrugada, por volta lá de 4 horas, 4h20 da manhã. E aí a gente entrou nesse assunto. Eu disse, não acredito. Se a gente tivesse combinado igual assim, eu e a Ana Lu, não tinha dado match desse jeito. E eu tava conversando com uma colega experiente, profissional de saúde, que tem o conhecimento da questão, já engravidou antes, ela tem o segundo filho, o segundo filho dela agora tem 6 meses. O segundo filho dela tem 6 meses. E aí eu falando com ela, olha, eu vou fazer a live e tal. Ela falou, Alda, isso faz total sentido. Olha só o que ela me disse. Alda, isso faz total sentido. Porque você me dizendo isso, eu realmente agia dessa forma porque minha mãe foi desse jeito comigo e eu inconscientemente acreditava que talvez eu pudesse ser uma mãe dessa forma. Ponto 1. Outro ponto que ela me disse. Alda, sabe o que acontece? Eu ser profissional de saúde não fez com que eu tivesse uma clareza maior sobre isso. Aí ela foi e disse, eu falei, incrível isso, vou falar isso na live, falei pra ela, né? Aí ela disse bem assim, e eu ser mãe pela segunda vez também não me facilitou nada, porque foi tudo diferente. No primeiro filho, ela dizendo, né? No meu primeiro filho, sabe o que aconteceu? Eu era inexperiente, eu fiquei tensa, eu ficava chorosa, eu tive enjoo, eu tive azia, que normalmente tudo isso é o combo do primeiro trimestre. Dos primeiros 3 meses você sente isso. E aí ela foi e me disse, no segundo eu não tive nada. Em contrapartida, no segundo, que foi esse último agora, sabe o que acontece? Eu fiquei mais chorosa, eu fiquei mais preocupada se eu ia dar conta ou não. Eu fiquei pensando, eu não vou falar o nome dela, eu digo, amiga, e como é assim que tu ficou preocupada? Eu só tô te dizendo isso porque eu gosto de trazer os casos, sabe por quê? Porque assim, quando eu te conto o caso, é quando o que a literatura diz, traz na realidade. Então, assim, eu fico assim, profundamente empolgadíssima quando isso acontece. E aí ela disse bem assim, olha, sabe que eu só vou acender a luz porque o sol, ele foi embora aqui agora. Só um minuto que eu vou acender a luz. Opa! Ficou claro pra vocês? Acho que agora foi. Não vai precisar abrir o sol, acender a luz. O que acontece? Eu até me perdi aqui, mas é só voltar aqui pra cá. Aí ela dizendo, olha, foi totalmente diferente. Eu fiquei pensando, olha só, tem todas as características de uma pessoa para não viver esses dilemas, essa montanha-russa da gravidez. E ela viveu. Aí eu fiquei pensando, falei bem assim pra ela, olha, você sabia que a literatura e que a observação que eu tenho feito de outras mulheres, de outras grávidas, é que independente da gente ter conhecimento, a gente vai passar por isso? E o que tem feito a diferença é eu ter consciência e clareza que eu vou desenvolver o meu papel de mãe. E quais são os critérios que eu quero para desenvolver meu papel de mãe? Aí eu te pergunto, você sabe quais são os seus, não tô falando de ninguém, quais são os teus critérios para você desenvolver o papel de mãe? Porque isso tem tudo a ver em você ficar feliz, em você começar a construir a sua identidade de mãe, em você começar a construir o seu papel de mãe. E aqui eu digo papel porque é papel mesmo. Porque me diz uma coisa, o papel, a forma, a maneira, o jeito que você
se comporta no trabalho é igual o jeito que você se comporta enquanto filha? O jeito que você se comporta enquanto filha é a forma que você se comporta enquanto mãe, enquanto esposa. Percebe que tem papéis diferentes e que a gente aprendeu a gente construiu esses papéis. Por exemplo, você tem uma profissão nova. Ana Lu, vou dar um exemplo de Ana Lu. Minhas 2 gestações foram diferentes também. É bem isso, Raquel. Seja bem-vinda, Érica. E aí, o que eu digo pra você? Olha só. Eu vou dar um exemplo de Ana Lu. Se pra você ser confeiteira, você não vai ter que aprender a fazer bolos. Você vai ter que estudar sobre bolo, você vai ter que saber os tipos de bolo, quais são as características do bolo que você vai fazer. Você vai ter que praticar, porque às vezes você estuda aquele bolo de festa. Só que quando você vai fazer, quando vai misturar os ingredientes, o bolo não sai bem do jeito que a receita disse que ia fazer. E aí naquele momento você descobre, olha, eu preciso colocar mais massa, eu preciso colocar mais leite, eu preciso não usar leite, eu preciso usar aveia. Então assim, você vai colocando os ingredientes. E assim é o nosso papel de mãe. É o nosso papel que a gente começa a construir desde quando a gente descobre que está grávida. E para isso, você precisa saber como você foi cuidado. Qual a percepção que as mulheres da tua família têm sobre maternidade? Maternidade para a tua família é um peso? É um atraso de vida? Porque assim, ó, aí você vai dizer, ai, Alda, que horror! Ai, assim você magoa. Não é para magoar. É só para te dizer que tem família que inconscientemente as expressões, o jeito, a forma que comunica é mais importante do que diz. Comunica isso, que maternidade é um peso. Sabe aquela família que dizia assim, não, minha vida era maravilhosa, mas quando eu engravidei, parece que tudo mudou. E não mudou, não foi para positivo. Não, eu viajava, agora eu não viajo mais. Eu passeava os finais de semana, agora não passeio mais. Eu ficava o tempo inteiro com meu marido, agora não fico. Vê que inconscientemente, porque a pessoa não tá falando, dizendo assim, a maternidade pra mim é horrível. Não, a pessoa não tá dizendo, oi Eva, tudo bem, Evelto? Saudade de você, amigo. Então assim, o que acontece? Percebe que isso é inconscientemente, você comunica algo que você nem tem a certeza nesses detalhes que a gente está conversando aqui do que você está comunicando. Então isso é um indício de que a maternidade é negativa para tua família. Aí vai o segundo ponto. Como você foi cuidada? Qual a percepção da sua mãe sobre a amamentação? É a amamentação o quê? A amamentação também, mas maternidade, gravidez. Terceiro ponto. Eu só coloquei aqui pra gente ter um direcionamento. Terceiro ponto. Qual é a tua... quando você fecha os olhos e pensa, como você se imagina como mãe? Quais são as características que você desenvolve e se vê como mãe? Como você se vê cuidando desse bebê? Como você se vê cuidando desse bebê? A imagem, agora vê o pulo do gato. Agora vê o pulo do gato. Quando você se imagina como sendo essa mãe que você quer ser, essa mãe que você quer ser, isso condiz com os seus princípios e valores, com o que você acredita. E aí vem outro pulo do gato. Além de ter a ver com o que você acredita, é o que você quer, aquele jeito de cuidar do seu filho,
você já tem as habilidades certas para cuidar daquele jeito ou não. Aí eu vou dar um exemplo. Olha, eu sou uma pessoa um pouco ríspida no meu dia. Eu não sou desse jeito, um exemplo. Eu sou uma pessoa um pouco ríspida no meu dia a dia. Tem pessoas que é assim, é um pouco pra frente, é um pouco... minha mãe chama isso, a pessoa que não tem muito filtro do papa na língua. Papa na língua você sabe por quê, né? Antigamente as mães davam papa no bebê com o dedo. Pelo menos lá no interior da Bahia era assim. E aí a papa queimava a língua. E quando o bebê não tinha papa na língua, não tinha queimado. E se não tinha queimado, fala tudo. Porque o bebê que tinha papa na língua, que queimou a língua, ele já tinha um filtro para falar as coisas. Só assim, curiosidade. E aí o que acontece? Porque nesse momento você vai ver, não, eu quero ser uma mãe assim, mas eu não tenho essas habilidades. E aí você vai começar a construir a sua imagem de mulher mãe, não mulher esposa. Aí, seja bem-vinda, Camila. Aí vai outro ponto. As mulheres, a sua mãe, as mulheres que você tem acesso, quando engravidaram, o relacionamento dela com os maridos se fortificaram? Se fortaleceram? Ou não? Porque isso também tem impacto na sua gravidez. Você vai dizer, Alda, que horror, que live é essa? Você está me dizendo que tudo faz parte da minha gravidez e que vai ter impacto? Vai ter impacto, amiga. E o interessante, sabe o que é? Que eu te digo hoje, eu tava lendo bastante sobre isso e ajustando a rota. E aí sabe o que eu descobri? O seguinte, que não só tem impacto na tua vida, mas pode ter impacto, sabe em quê? Pode ter impacto, sabe em quê? Em como seu filho vai ser. Alda, agora tu pegou pesado. Não peguei pesado, não. É o que a realidade diz. Sabe o que acontece? A mãe, ela tem ela esperou a gravidez, ela planejou a gravidez, só que ela tem uma percepção negativa da maternidade. Então, assim, o emocional dela, o inconsciente, vai sobressair se ela não conduzir isso intencionalmente. Primeiro passo. Segundo, a percepção de maternidade que ela tem, da forma que ela foi tratada, da forma que as mulheres da família dela trata, tem impacto sobre ela. Exceto se ela de falar bem assim, olha, os meus princípios e valores são diferentes do da minha família. Um exemplo. A minha família, ele sempre não amamentou. Só que eu decido amamentar. Percebe que é um princípio, é um valor importante para você a amamentação? E se você vai de encontro com tua família, você tem que desconstruir isso. Quer ver um valor importante que talvez seja para você? Eu não vou dar bico ao meu bebê. Só que na tua família, todo mundo dava bico. Percebe que você está indo contra a maré do que sempre foi na tua família? E que para você fazer isso, não basta falar, você vai ter que buscar informações, você vai ter que estar ao lado de quem já viveu isso, você vai ter que pegar ferramentas para você desconstruir essa tua forma inconsciente, emocional, para você trazer para a tua realidade. Aí você, não, Alda, é só decidir. Mãe, mulher, grávida, não é só decidir. Se fosse assim, a gente decidia, olha, a partir de hoje eu vou fazer dieta. E a partir de hoje eu fazia dieta. Olha, a partir de agora eu só como comida saudável. E eu comia comida saudável. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Eu tô aqui para te trazer luz, te trazer reflexões para que você construa uma identidade, você construa um papel de mãe fortalecida. Alda, você, sério que você quer isso? Eu quero isso, sabe por quê? Porque essa é a minha missão. Sabe qual é a minha missão? É ajudar a construir uma sociedade
forte, família forte. E família forte e uma geração forte, saudável, não só emocionalmente, mas também, não só fisicamente, mas emocionalmente, sabe o que é que traz? Perpassa por mente forte. E mente forte vem intrinsecamente com a mãe, com a grávida, que sabe o seu papel, que sabe os seus valores, que sabe os seus princípios e quer transmitir isso para o bebê desde o momento que ela descobre que está grávida. Faz sentido isso para vocês, meninas? Me diz aí se faz sentido. Não sabia o significado da papa na língua. Minha mãe falava que o leite era aguado, que não sustentava a criança. Isso aí é conversa para outra live, viu, Ana? A gente pode falar, inclusive na live da semana que vem, sobre isso. Sobre o leite aguado, sobre o leite fraco, sobre esse tema a gente pode falar. E o que a gente percebe? Vocês percebem? Isso faz sentido para vocês, gente? Isso faz sentido para vocês, o que a gente está conversando aqui? Faz sentido? Por quê? Porque assim, ó, você acredita que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou colocar em prática a minha missão, que é ajudar a construir uma sociedade, uma geração forte, que impacte positivamente a sociedade? E aí eu fiquei pensando, né? Com tudo o que eu tenho estudado, vivido, experienciado, nesse mais de quase 15 anos aí de profissão, fora 40 anos de idade, né? Que também conta a nossa experiência enquanto pessoa. E aí eu fiquei pensando, não é que é verdade? Não é que é verdade? E não é algo que a gente ouve falando. Não é algo que a gente tem isso claro. Porque a gente precisa desconstruir para construir. Percebe que a gente precisa desconstruir o que a gente viveu até então e que a gente não concorda para a gente construir o que a gente concorda, o que eu quero, o que eu decido, o que eu vou direcionar a minha vida, o meu papel de mãe e também sobre o futuro do meu filho. Você percebe que a gente está falando aqui não é somente de estou grávida, estou feliz ou estou não alegre. A gente está falando aqui de mudança de mentalidade. A gente está falando de mudança de percepção de uma família. Porque se você que está grávida, você muda a percepção de ser mãe e do teu filho, você concorda comigo que teu filho vai ter uma forma diferente? Percebe isso? Eu mesmo na minha família sou assim, viu, gente? Eu vou contar assim uma coisa pra você. Na minha família eu sou tida como uma estranha. Por quê? Porque eu sou diferente, eu faço a maioria que as pessoas... eu faço coisas que a maioria das pessoas, coisas positivas, viu? Que as pessoas na minha família não faz. Eu me aventuro em projetos, em situações que a maioria das pessoas da minha família não faz. Eu tenho essa mentalidade de melhoria contínua, porque ser mãe é uma oportunidade que você tem de ser um ser humano melhor. Isso faz todo sentido para mim. Ser mãe é a oportunidade que eu tenho de ser um ser humano melhor. E se eu sou um ser humano melhor, eu serei uma mãe melhor. Eu serei uma mãe de família melhor. Uma filha melhor. Uma amiga melhor. Uma colega de trabalho melhor. Uma parceira de negócio melhor. Porque a gente não consegue mudar e melhorar só em uma parte. Isso tem impacto, isso reverbera. E essa é uma energia, é uma ação que passa para as outras áreas da minha vida. Faz sentido para vocês, gente? Família forte também é família bem formada. Bem isso, Ana. É por isso que a gente tem esse compromisso de trazer a informação. Seja bem-vinda, Paulo. De a gente trazer informação para que as pessoas, as grávidas, as famílias, a família dos grávidos, quando eu falo grávido, é o seguinte, vocês já perceberam que a gente, em vez de ter mulher grávida, a gente deveria ter o casal grávido?
Porque o homem também, ele quando ele é parceiro mesmo, ele passa por todo esse processo. E ele também, concomitante a isso, junto com isso, ele está construindo a identidade dele, o papel dele de pai. Percebe? Que também tem a parte do pai. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal escreveu aqui. Muito sentido, live maravilhosa. Realmente, desconstruir basicamente tudo o que vivi e ouvi para construir o que eu acho certo para a minha realidade, para o que acho melhor para meus filhos. Uau, temos muito em comum nesse sentido. Verdade, Ana, verdade, temos sim muito em comum nesse sentido. Outro ponto assim, ó, a gente já tá em quase 1 hora de live. Outro ponto, eu pensei que só ia dar meia hora a nossa conversa. Outro ponto assim que eu trago, que trouxe como reflexão nessa nossa live de hoje é o seguinte: não é uma live, é um bate-papo, é uma aula, é uma experiência de vida. Aqui na verdade é um encontro onde a gente tem o objetivo de sermos pessoas melhores e de impactar uma geração. Esse é o nosso objetivo, certo? Mas assim, você faz o seguinte, me passou da mente o que eu ia dizer, mas já volta. Ah, certo. Você já percebeu que os nossos filhos, eu mesma aprendo, minha filha, ela tem 18 anos, vai fazer 19 anos daqui a 3 meses. E eu aprendo todos os dias. E Alda, você é mãe perfeita. Não, não sou mãe perfeita. Eu me comprometi a ser a melhor mãe para Ana, minha filha, todos os dias da minha vida. Então assim, todo dia eu descubro, e não é demagogia, não é conversa furada, todo dia eu descubro que eu errei em alguma coisa. E todo dia eu tenho a oportunidade de ser uma mãe melhor todo dia. E quando eu sou uma mãe melhor todo dia, eu sou uma pessoa melhor todos os dias. E aí o que acontece? Porque às vezes minha filha me traz demanda que eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou agir? Aí eu penso, minha mãe não me ensinou isso. Aí eu penso, eu não fiz isso com minha mãe. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Percebe que a gente tem esse desafio desde lá quando a gente descobre que tá grávida e continua esse desafio. Porque minha filha já tá uma moça, tem 18 anos. E eu passo por esse desafio hoje diferente, mais fácil do que passava lá no início. Mais fácil. Aí vem o segundo ponto. Você, enquanto mãe, você é aquele ser humano que acha que tá... como eu sou a pessoa melhor do mundo. E tá tudo ótimo. Não. Você é a pessoa melhor do mundo hoje. Com a realidade que você viveu até hoje. Mas amanhã você vai ser a melhor pessoa do mundo com a tua realidade, com o pensamento, com a melhoria que você quer ser amanhã. E todos os dias a gente vai estar nesse ciclo de melhoria. E eu trago esse pensamento, porque isso é um pensamento, para que a gente traga isso para nossa gravidez, para o nosso dia a dia, para a nossa construção de mulheres fortes e de mães sábias. O que é uma mãe sábia? É aquela que tem essa percepção de melhoria, que tem essa percepção de que a minha ação, a minha atitude, o que eu planto vai ter um fruto. E que esse fruto é uma geração. E isso não é da boca para fora. Você já pensou que você não tem aí no teu ventre uma criança? Você já parou para pensar? Gente, quando eu pensei nisso, a mente veio, puf, sabia? Você não tem no teu ventre uma criança. Você tem uma geração. Você tem uma geração. Sabe por quê? Porque esse teu filho, essa tua filha, esse teu bebê, essa tua bebê, vai gerar um outro bebê, que vai gerar um outro bebê, e assim sucessivamente. Ou seja, você é uma mãe de gerações. E você tem um compromisso com isso. Entende? Sempre podemos melhorar em algo. Falei tanto que cortei teu raciocínio. Tá demais, temos muito em comum. Ah, verdade, é isso aí. Não falou muito não, Ana. Não falou muito não. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Não tem.
Aqui, certo. Não falou muito não. Não falou muito não. Eu vou dar só uma olhadinha aqui. Então, assim, o que eu tinha planejado pra gente conversar hoje era isso, entende? Trazer essas reflexões, essas experiências que, se eu tivesse... Eu falo sempre, gente. Falo sempre, quem me conhece, quem convive comigo, sabe? Tem coisas que eu sempre repito. Porque isso me faz ser uma pessoa melhor. E essa é uma coisa que eu sempre repito, é o seguinte... Como eu digo isso pra minha filha, eu digo, filha, eu queria ter tido a oportunidade de eu ter esse direcionamento da minha mãe, porque eu seria uma pessoa infinitamente melhor do que sou hoje. Não para ser melhor do que alguém, não para ser melhor em algo, mas ser melhor para mim mesma. Porque a melhor pessoa que você precisa ser é para você mesma. Você tá feliz, você tá plena, você tá cheia de você mesmo. Sabe assim, aquela pessoa assim, gente, aquela pessoa é diferente porque ela tá cheia de si mesma. Ela sabe aquela felicidade que brota de dentro para fora, não de fora para dentro. Sabe aquela pessoa que irradia sabedoria, luz, alegria, paz por onde passa? Normalmente são pessoas sábias, aquela pessoa que ouve, que reflete, aquela pessoa, aquela mãe que não quer ser certa, ela não quer ter razão, ela quer a paz. E você sabe, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Eu não quero discutir, eu quero aprender e ser melhor. Não ser melhor para dizer que sou melhor, mas ser melhor para ser um ser humano melhor, para impactar melhor e para fazer a diferença melhor. E aí eu trago outro ponto também. Esse teu pensamento, essa tua filosofia de vida, esse teu modo de vida, esse teu lifestyle, isso transmite para o teu bebê. E aí o que acontece? Mãe forte, bebê forte, família forte. Mãe instável, que não sabe quem é, que não sabe, não tem clareza da tua identidade, a mãe que não tem clareza de qual a função dela, ela não tem clareza do que ela entende, compreende, sente, quer ser enquanto mãe, vai gerar criança da mesma forma. Por quê? Você entende que ser mãe é muito além do que desenvolver um bebê em teu útero. Você tem uma relação, você tem uma comunicação direta. Você que é mãe, que está mãe agora, ou que grávida nesse momento, ou que já engravidou, me diz aí se passou por isso. Você se estressou. E aí o bebê começou a chutar. O bebê chutava. Parecia que o menino ia pular da barriga fora. E aí o que acontece? Aí você se acalmava e o bebê se acalmava também. Você estava triste e o bebê parece que ele se encolhia dentro do teu útero. Você estava alegre, parece que o bebê estava leve, ele estava deslizando na barriga. Parece assim, sabe assim, um bebê que você vê ele dando cambalhota dentro do seu útero? Quando você estava feliz, você tinha essa sensação de que o bebê estava leve, solto, vibrando dentro do teu útero. Você já sentiu isso? Só para te mostrar concretamente que o que eu tô te dizendo faz sentido para você. E se não tá fazendo sentido agora, reflete, aprende, tem um ouvido, tem uma percepção de ser melhor. Tenho certeza, se você colocar em prática o que a gente conversou nessa uma horinha de live, eu sinceramente vou ser audaciosa, te digo que muda a tua vida. Sabe por quê? Esses conhecimentos que eu tô dividindo, a minha experiência, a minha vivência aqui contigo, isso impactou a minha vida e impacta a cada dia. Tudo isso que eu tô te dizendo, eu aplico no meu dia a dia, em todas as áreas da vida. Eu falo bem assim, pra mim mesma. Alda, não, isso, você agiu desse jeito. Quer ver um exemplo prático que isso vai além da gravidez? Aí o que acontece? Eu agi de uma forma, eu falo, gente, por que eu agi dessa forma? Não, eu não sou desse jeito. Sabe assim, você age de um jeito e você diz, não, essa não sou eu. Aí você vai pensar, eu penso, né? Por que eu agi desse jeito?
Aí eu vou descobrir o motivo que eu agi desse jeito. Provavelmente a origem desse motivo tem essas questões de referência e inconsciente que eu tive, ou com alguém, ou com alguma experiência, ou com alguma vivência, ou com alguém que eu tô ali no meu círculo, ou com algo que eu tive impacto forte em algum momento similar àquilo e que eu associei. Porque isso faz a diferença em sermos pessoas melhores. Ok? Tem mais dúvida aqui. Amei tua companhia nessa tarde, como se estivesse aqui com minhas irmãs, com minhas irmãs. Ai, que delícia, que honra. Essa é a ideia, que a gente seja irmãs mesmo, que a gente seja chegadas. Eu tava pensando, sabe o que, gente? Em chamar a nossa relação às chegadas, porque assim, só para explicar para vocês, né? Aqui eu tô falando agora de Sergipe, aqui no Nordeste, eu sei que a Ana Lu também é da Bahia, baiana como eu. Raquel, eu sei que é de São Paulo. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem o hábito de dizer assim, ó, quando uma pessoa é mais que irmã, é mais que amiga, a gente diz é chegada. Ó, fulano é minha chegada. É aquela pessoa assim, ó, que a gente leva fé, que a gente tem um vínculo, que a gente tem uma amizade, que a gente tem um interesse e que a gente é parceira assim, sabe, parceiraça. Então a gente, fulano é minha chegada. Então assim, hoje, a partir de hoje, as minhas seguidoras, que não são apenas minhas seguidoras, são minhas amigas, são minhas chegadas. Então nós somos chegadas, certo? Quando impliquei meu marido, meu bebê não mexia. Quando ele se aproximava, quando o pai saía de perto, meu bebê fazia a festa em minha barriga. É isso aí. É isso aí que você disse, Ana. Eu sei que você trabalhou muito bem isso na tua vida, porque a gente já conversou. Mas assim, ó, a mãe que implica com o bebê, aí você tem que ver como é a tua relação com o teu pai. O que o teu pai ou alguém próximo da tua família fez com você, seja enquanto criança, seja enquanto adulto, que você não aprova e que você tem, é como se você estivesse protegendo o seu bebê de viver aquela experiência não boa que você viveu. As chegadas, isso mesmo. É isso aí, Raquel. Eu sabe o que acontece? As pessoas que estão chegando agora são... isso aí, as chegadas é só para aquelas assim, ó, que a gente já tá assim, ó, as chegadas. Então assim, nós somos as chegadas. Quando eu falo assim, e aí chegadas, você já sabe que é só a gente aqui. Que quem tá chegando, em breve vai se tornar chegada também. Mas assim, ó, o que acontece? Você vai observar que isso tem razão. Olha, eu queria proteger o meu filho de não viver aquela experiência que eu vivi. Aí você, ai Alda, que horror, como é que eu ia fazer isso com o pai do meu filho? Gente, isso é inconsciente. Isso é inconsciente, a gente tem que procurar a pergunta, a resposta. Outra coisa, o nosso cérebro tem resposta para todas as perguntas que a gente tem. Só é perguntar pro cérebro, cérebro, por que que eu senti isso? Por que que eu tô querendo afastar o meu marido do meu filho, sendo que eu deveria trazer ele para perto de mim? Ele é o pai do meu filho, ele é o meu marido, ele é o meu parceiro, ele é o meu companheiro, é a pessoa que vai me apoiar. Percebe que tem uma coisa desconexa e que a gente precisa se questionar para descobrir e para melhorar? Percebe que quando eu vejo que tem um negócio fora do trilho, e aí eu vou atrás da resposta, eu melhoro? Percebe isso, gente? Ou isso só acontece comigo? Às vezes eu tenho umas conversas assim com meu marido surreal. Surreal por quê? Porque tipo assim, ele faz umas perguntas assim muito fora da curva. Eu digo, gente, aí o que acontece? Aquilo me faz evoluir como pessoa, como ser humano. Ter empatia pelo próximo. Como é que eu tenho empatia genuína pelo próximo? Eu tenho empatia genuína pelo próximo quando eu compreendo que aquele meu próximo, aquela minha chegada, ela tá fazendo aquilo, mas não é ter algo atrás daquilo que ela precisa descobrir. Aí você vai dizer, ai Alda, você tá tão inocente, as pessoas, tem gente que é dura assim mesmo, certo?
Você já pensou que até as pessoas duras, elas são duras por algum motivo? As circunstâncias, as vivências, o ambiente, as experiências dela, provavelmente a deixou dura. Vou te trazer uma história. Aconteceu comigo esse plantão. Sabe o quê? Uma história triste. O que acontece? Uma família, uma pessoa foi internada por overdose de drogas ilícitas. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela tá internada por uso de drogas ilícitas, por overdose. Ou seja, a pessoa quase que morreu por isso. E ela quase morreu mesmo. Só que a família dela veio visitar. E sabe o que acontece? O filho também ele estava assim, um pouco diferente. Quando a gente foi investigar, a gente descobriu que ele é usuário também. Quando a gente investigou mais um pouquinho, a gente viu que é uma família de usuário. Aí você diz bem assim, Alda, você percebe que... Isso eu estou te dando um exemplo negativo. Você percebe que o exemplo negativo, existe o exemplo positivo e a gente decide qual é o exemplo que eu quero deixar e fazer. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, eu vou só dar uma olhadinha aqui, gente, eu faço um script aqui pra gente conversar, porque eu estudo, eu reflito antes pra gente conversar aqui, só pra avisar, viu? Sabe o que acontece? Deixa eu só ver aqui se eu falei tudo que eu tinha pretendido falar. É isso aí. E aí o que acontece? Percebe que a gente pode melhorar a cada dia. E aí o meu desejo, assim, o meu desejo do meu coração hoje, sabe o que é? É que você pense, enquanto grávida, que você tem o poder na mão, na mente de ser uma mãe diferente, ser uma mãe melhor. Somente, quando eu digo somente, não no sentido diminutivo da coisa, mas prioritariamente, importantemente, pensando em qual a mãe que eu quero ser. O que significa a maternidade para mim? Qual a referência de maternidade para mim? Quando eu fecho os olhos, qual a imagem que eu tenho de sendo mãe que eu desejo ser? Eu já tenho essas qualidades e todos esses requisitos para ser essa mãe que eu quero ser? Se eu não tenho, o que eu preciso fazer? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Qual a visão que eu preciso estar? Quais são os ambientes que eu preciso estar para aprender mais sobre isso? Quem são as pessoas que serão aquele meu GPS nessa minha jornada? Seja bem-vinda, Rafaela. Quem são as pessoas que vão ser meu GPS nessa jornada? Essas pessoas, elas podem me contribuir também me dizendo o que eu preciso aperfeiçoar e como ela seguiu a jornada dela? Porque às vezes, provavelmente, o que você sente, o que eu sinto, alguém já sentiu ou viveu ou está vivendo algo similar. E quão acolhedor e incrível é eu dizer, ai, chegada, isso está acontecendo comigo. A pessoa, não, isso também está acontecendo comigo. Aí a outra, não, eu passei desse jeito. Aí você diz, não, eu passei desse jeito. A gente troca e melhora enquanto pessoa. E a gente vê que a gente não é estranho, sabe? Assim, não, existe alguém também desse jeito. Existe também alguém que está estressado e feliz em poucos momentos. E que isso é fisiológico, entende? Ah, outra coisa. Alinhar com seus princípios e seus valores. Lembre-se que seus princípios e seus valores e a mãe que você quer ser pode ser totalmente diferente das pessoas que você tem como referência, teve como referência de mãe. E até mesmo o cuidado que você foi tido com a mãe. Eu lembrei o que eu ia falar naquela hora, quando eu tava lendo o comentário, sabe? Porque, gente,
Para fechar assim a live, o que acontece? Queria trazer para vocês o seguinte, que se liberte da comparação com o outro e se liberte da culpa. Da culpa de quê? De culpar a mãe, da sua mãe porque fez isso, porque fez aquilo, porque eu queria ter tido isso, eu aquilo outro, ou senão, se fosse eu teria, sabe assim, essas expressões, isso é sinal de comparação e de culpa, porque sua mãe, a minha mãe, eu tenho certeza, pessoa assim que eu amo, eu digo sempre que a minha mãe é a pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela é capaz de dar a vida por mim. Eu chego e me emociono por isso. Eu falo, mãe, eu te amo tanto, sou muito grata, porque eu sei, tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que ela é capaz de dar a vida por mim. Se eu precisar de alguma coisa, se ela diz assim, eu sou capaz de abdicar a mãe. Isso é amor intenso, entende? E aí o que acontece? Ela não é a mãe perfeita, mas é a melhor mãe que eu pude ter. É a minha mãe. É a melhor mãe que eu pude ter. Então, assim, o que eu queria deixar assim nesses momentos finais é o seguinte, que não culpe a sua mãe. Ela foi a melhor mãe que ela pôde ser nas condições que ela teve, no momento que ela teve, tenho certeza. Nunca conheci nenhuma mãe, exceto mãe que tem algum distúrbio, algum tratamento, que aí sim, mas mãe normal, que não tenha nenhum problema médico, psiquiátrico, ela vai ter esse sentimento, entende? Ela deu o melhor. Então, assim, seja grata pela sua mãe. Disse que a ama, diz assim, mãe, como eu falo direto pra minha mãe, eu queria que tu soubesse que eu te escolheria, Deus te escolheu pra ser minha mãe, eu te digo que eu te escolheria pra ser minha mãe. Imagine, ela fica irradiada com isso quando ela ouve isso, e não é da boca pra fora, entende? Porque eu sei o esforço, eu sei o desafio que foi dela. E aí eu te digo, hoje, em vez de você julgar, de você dizer, de você apontar, seja a melhor mãe para teu filho hoje. Deixa eu ver a pergunta aqui. A Amanda entrou. Seja bem-vinda, Amanda. Então tá, gente. Hoje é isso. Foi uma overdose. Viu que eu não estou... Gente, olha só o que aconteceu. Eu não estou grávida e eu sorri. Eu chorei, eu me emocionei. Percebe que isso é normal de todos nós? Percebe? E que isso é normal, tá tudo bem. E assim, a live fez sentido pra vocês, gente? Se fez sentido, eu peço, se você ainda não segue aqui o nosso perfil, que siga o perfil, que manda, eu vou deixar salvo lá a live, manda pra aquela grávida, para aquela mulher que até que pariu recentemente, essa live, mas olha, assiste com carinho, assiste com afinco e com amor, para que você seja uma pessoa melhor, seja uma mãe melhor. Não no sentido que eu estou dizendo que você não seja, mas que para que você seja 1% melhor todos os dias. Que assim a gente será seres humanos plenos e que faz a diferença em nossa vida e por onde a gente estiver. Porque nada melhor, gente, do que a gente ser luz onde a gente tá, né? Sabe assim, aquela que diz, olha, eu gosto quando você tá por perto. Normalmente quando a gente ouve isso é porque a gente é luz, a gente traz brilho, a gente traz leveza onde a gente passa. E isso é incrível, sabia? Isso é incrível. Então, se fez sentido, passei a amar mais minha mãe depois que passei a ser mãe. Isso é um fato. Não só amar mais a mãe, mas compreender mais a mãe também. Normalmente a gente passa por esse processo de amar, de compreender, de ter mais proximidade com a nossa mãe. Que a gente compreende a profundidade e o desafio que é ser mãe. Lógico que ser mãe é um desafio gigante, como também ser um ser melhor todos os dias é um desafio gigante. Mas não sei você, mas o que me motiva, o que me estimula é ser um ser humano melhor todos os dias.
Porque aí eu não fico na mesmice, eu não gosto da mesmice. Então isso me dá gás, me dá energia para que eu siga a caminhada. E se essa live fez sentido para você, marca uma pessoa. Eu vou deixar lá. Bora tirar um print, gente. Vou desativar aqui os comentários, a gente vai tirar um print. Você se sentir à vontade, deixa eu ver, desativar os comentários. A gente vai tirar um print. Aí vocês tirem... tira o print e me marca lá e diz qual foi o insight principal da nossa live. Então, diz lá qual foi o insight principal, qual foi o maior aprendizado que você teve nessa live e me marca que eu vou ficar bem feliz e de saber qual foi o impacto. E também compartilhe o perfil Mulheres Grávidas, a gente tá nessa pegada, a gente toda sexta vai estar fazendo live aqui com um assunto assim, eu tô assim pensando e pedindo sabedoria a Deus para que traga coisas que agregue, que impacte, que transforme realmente a vida de quem investe seu precioso tempo, seu bem mais precioso que é o tempo, para nos ouvir, honrar as pessoas que estão aqui nos ouvindo, certo? Então assim, eu realmente sou assim, eu penso como vou falar, como vou abordar, me dedico ao máximo para que faça isso. Um excelente final de semana, tenha uma semana abençoada, nesse clima de melhoria contínua. Manda uma mensagem lá para tua mãe se você tem ela aí por perto, se não tem por perto, lembra de um momento de alegria, de paz, de entrega.